Continuando com a nossa série de Fabulosos X-Men, hoje nós estamos na 10ª edição. E é nessa edição que nós somos apresentados a um novo personagem, o Ka-Zar. O Ka-Zar não é um tão novo personagem assim, porque ele foi criado em 1936. Mas ele foi trazido de volta para Marvel quase 30 anos depois, exatamente nessa edição, na 10ª edição de Fabulosos X-Men. Foi algo que aconteceu também com o Capitão América, com o próprio Namor, e agora está acontecendo com o Ka-Zar. Nessa história, a Jean começa treinando sua telecinese e o Anjo é o único dos X-Men que não está treinando, está lá assistindo TV. O Scott, como bom aluno que é, não perde tempo para dar bronca nele por ele não estar treinando com todo mundo. Só que a notícia que ele estava assistindo contava uma história que chamou a atenção de todo mundo. Era um homem selvagem, só de tanguinha, no meio do gelo da Antártica, e um tigre-dente de sabre atacando um grupo de expedição. Ele tinha trazido esse homem de tanguinha por algum motivo, um dos homens de expedição até o resto do grupo, mas depois de uma interferência nas imagens, que ninguém sabe o que aconteceu nesse meio tempo, começa uma briga. E é essa a notícia. A conclusão que os X-Men chegam é que, obviamente, esse homem só podia ser um mutante. Porque era óbvio, se isso estava acontecendo, ele só podia ser um mutante. Daí eles vão conversar com o professor, só que o professor já tinha sido contactado por Washington e esclareceu que não, aquele homem não era um mutante, e ele teria sentido se fosse um mutante. Mas ele achou que mesmo assim era uma boa missão para levantar o moral da equipe e mandou eles para o meio da Antártica. E lá foram os X-Men. Para esclarecer a geografia da Terra Selvagem, onde o Ka-Zar vive, a Terra Selvagem é uma área pré-histórica no meio da Antártica. Daí os X-Men, na sorte, encontram um túnel que leva eles até a Terra Selvagem. E como de praxe nas histórias dos anos 60, a garota é sequestrada. E o Ka-Zar chega tarde demais para ajudar os X-Men, que já estão praticamente derrotados. Antes disso acontecer, o Anjo tinha saído para fazer um reconhecimento na área. Então quem é derrotado ali é o Ciclope, o Fera e o Homem de Gelo. E a Jean Grey é sequestrada. Daí o Fera fica impressionado com o par de bíceps do Ka-Zar e vai dar uma tocadinha no cara. O Ka-Zar não gostou do assédio e partiu para cima. Depois do quebra-pau clássico entre heróis da Marvel, eles se juntam para ir contra Magor, que é um dos vilões do Ka-Zar. Isso é o suficiente para eles fazerem as pazes. Eles se juntam para derrotar um inimigo em comum, como eram as grandes histórias dessa época onde juntavam dois heróis. Mas lembra que o Anjo tinha saído na frente? Pois então, ele é capturado também. Daí tanto a Jean quanto o Anjo são amarrados e colocados na frente de um dinossauro verde enorme. A Jean taca umas pedras nele com telecinesia, e daí eles conseguem se soltar e a cavalaria chega para salvar eles. No fim da história, quando eles conseguem resolver a bronca e acham que acharam um grande amigo, o Ka-Zar, no maior estilo Tarzan, não quer conversa e manda eles de volta pelo buraco que eles vieram. Quando eles vão embora, o Ka-Zar tapa a entrada, terminando assim a edição número 10. Na edição número 11, nós somos apresentados ao O Estranho. Não é o Doutor Estranho, é outro estranho. Mais pra frente a gente vai esclarecer quem é ele, mas quando a gente começa a ler a edição, a gente não tem ideia. Então, por enquanto, nós também não temos ideia quem é esse estranho. No começo da edição, o professor aparece com um item novo, é o radar de raio-imagem, numa tradução livre para o português. Esse radar de raio-imagem não está funcionando direito, porque a pessoa que ele está reconhecendo deve ser muito poderosa para aparecer na imagem. Essa é a explicação que eles nos dão. Esse personagem da edição de hoje, o Estranho, ele é novo na cidade. Ele não se importa muito em mostrar os poderes, como nós estamos vendo na imagem, e ele vai para o encontro com o Magneto assim, dessa forma. Ele também tira um monte de dinheiro do bolso, um poder muito útil para pagar o aluguel dele. E enquanto isso tudo acontece,
enquanto ele mostra seus poderes assim para todo mundo, o Ciclope está com certeza numa atividade muito suspeita. Ele está usando óculos num dia nublado. E por causa disso, sem nenhum mandato, os policiais vão lá e tomam a decisão de tirar o óculos daquele meliante. Não muito tempo depois, os X-Men se encontram com a Irmandade de Mutantes e começam a brigar. Mas o destaque dessa edição, que talvez seja a parte mais importante do Fabulosos X-Men número 11, de 63, é a saída dos gêmeos Maximov da Irmandade. Eles estão cansados de lutar. E eles saem dizendo que eles voltariam para o seu lar na Europa Central. Mas hoje, olhando algo que aconteceu há 60 anos atrás, nós sabemos que não levaria muito tempo para eles entrarem para os Vingadores. Então essa foi o quadrinho dos X-Men que deu a transição da saída deles de um quadrinho dos X-Men para logo depois entrar para um quadrinho dos Vingadores. E hoje a gente sabe de toda a batalha que eles são considerados personagens da Marvel, X-Men, e daí a Wanda acabou ficando como personagem dos Vingadores, né? Que é a Marvel, era a Marvel nos cinemas. E o Mercúrio ficou como personagem dos X-Men, essa divisão. Hoje em dia a Marvel dos cinemas é dona também de todos os X-Men, mas a grande problema de antes, no começo do MCU, do universo MCU, teve essa divisão. Então essa é a HQ onde isso acontece. E outra curiosidade também é que aquele policial que nós vimos nessa edição, que ele estava com a arma quebrada pela rajada do Ciclope, é o Charlie. Esse policial é um easter egg que aparece em várias edições da Marvel nessa época, do início dos anos 60. Ele aparece em revistas do Demolidor, do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, que nem era o nome Homem de Ferro, mas também do Quarteto Fantástico, do Stranger Tales, que era do Doutor Estranho. Por aí vai, dos Vingadores. É um easter egg que aparece em várias edições naquela época. E também é nessa edição em que a gente conhece o Excóptero. Pela primeira vez ele aparece. Mas sim, voltando para a HQ, no fim, para encurtar a batalha toda, primeiro o Magneto tinha já abandonado o Mestre Mental, deixado ele para trás. E quando ele está sozinho, o Magneto e o Groxo junto com esse estranho decide que vai levar eles para o espaço. Quem é esse estranho? Ele é um personagem recorrente nas edições espaciais, como o Surfista Prateado, e ele também aparece em sagas de Joias do Infinito, sagas do Beyonder. Ele é um personagem muito comum para quem acompanha as sagas espaciais da Marvel. Então o Magneto e o Groxo são tirados de circulação por enquanto nessa HQ. E o plot no final do capítulo fica com uma ameaça batendo na porta dos X-Men. Quem é essa ameaça que está chegando lá na casa dos X-Men? Então, no próximo vídeo a gente vai descobrir.